O tema de hoje é chegou a hora. Vamos dizer juntos, irmão, chegou a hora. Mas tem que falar com gosto, vai. Chegou a hora. Abra a tua Bíblia em João no capítulo 14, 16 a 21, que diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei vós a outro, ainda por um pouco e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você pode dizer glória a Deus e aleluia? Só preciso do meu equipamento de trabalho aqui, tá, João? Irmãos, esse foi o discurso de despedida de Jesus. Ele reúne os seus discípulos algumas horas antes da crucificação. Os discípulos estavam preocupados porque eles sabiam que a hora de Jesus estava chegando. Era uma espécie agora de despedida. Só que Jesus estava preparando os discípulos para uma nova fase. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus tem uma nova fase para você. Eu não ouvi você falar, irmão, participa aí, me ajuda a pregar. Diga aí para a pessoa que está do teu lado: Deus tem uma nova fase para você. Você está pronto para receber? Você está pronto para viver? É interessante porque ele vai falar sobre o Consolador. A palavra aqui para Consolador é Paracleto. Paracleto é aquele que intercede, advogado, conselheiro, auxiliar, aquele que fortalece. Consolador não é apenas aquele que enxuga as lágrimas. Consolador é aquele que entra na batalha com você. E dura coisa é você viver uma vida cristã sem a presença do Espírito Santo. Pastor, me dá um exemplo. Você faz muito esforço e pouco resultado. É o Espírito Santo quem nos prepara, é o Espírito Santo quem nos ensina. Interessante porque Jesus disse outro Consolador aí no texto. A palavra outro aqui, ele é usado por Jesus para dizer que significa alguém da mesma natureza. Jesus estava dizendo: alguém assim como eu. O Espírito Santo cuidará de tudo. Ele não está enviando um outro substituto. O Espírito Santo possui a mesma natureza divina do Pai e do Filho, e na mesma altura de Cristo, que vai nos ajudar nas obras maiores. Nesse mesmo texto, Jesus vai dizer que aquele que cresce nele fariam as obras que ele fez e fariam maiores ainda, se fosse possível. Olhe para mim, irmão, nós estamos vivendo dias de muito trabalho, muito trabalho. Até porque a Bíblia diz que a seara é grande e poucos são os trabalhadores, mas eu creio que assim como a seara é grande, a colheita também vai ser tremenda para a glória de Deus, irmãos. Eu creio que aquilo que Deus já fez no passado é a prova de que ninguém pode interferir nos projetos de Deus. Ninguém pode parar uma obra quando ela é de Deus. E às vezes eu sinto que nós não estamos conseguindo enxergar na dimensão que Deus quer nos levar. Eu acredito que nessa noite Deus vai abrir os nossos olhos espirituais para nos levar a novas dimensões, novas fases, novos ciclos. Eu acredito muito nisso. Nós não podemos nos distrair. Diga para a pessoa que está do seu lado: não se distraia, meu irmão. Deus me dizia hoje: tem muitas pessoas estacionadas, parados na mesma estação. Parou. E às vezes estamos parados em um lugar e Deus está dizendo:
Eu tenho as nações para vocês. Você está me pedindo uma rua, eu tenho uma cidade para você. Você está me pedindo um lugar, eu tenho o mundo para você alcançar. E eu acredito que chegou a nossa hora, irmão. É a hora da igreja. A igreja nunca se fez tão necessária como nos dias atuais que a gente está vivendo. Existe um caos acontecendo lá fora. Vocês têm observado? Eu acredito que a igreja é a resposta para esse caos. O texto de Josué no capítulo 1:7 é a nossa proclamação das 12 horas. Diz assim: então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Olhe para mim, chegamos ao meio do ano. Quem já se deu conta disso, irmão? Amanhã começa um novo mês e entramos de fato na metade de um ano. Moisés, ele teve que esperar para assumir o seu lugar, assim como Josué teve que esperar a liderança de Moisés transicionar para que ele pudesse assumir o seu lugar. Os 120 lá no cenáculo tiveram que esperar a ordem de Jesus: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Tiveram que esperar, porque chegou a hora. Israel sempre esteve envolvido em grandes conflitos, em grandes batalhas, sempre muito maior do que era a capacidade deles de poder enfrentar o inimigo, daquilo que eles podiam suportar. Mas, irmãos, Deus sempre se movia no sobrenatural. Quem é que já experimentou o sobrenatural de Deus? Quem nunca experimentou o sobrenatural de Deus? Quem está esperando pelo sobrenatural de Deus aí? Dá um glória a Deus, irmão. É interessante, porque os povos ao redor de Israel temia Israel. Não era só por causa do nome, também não era só por causa da quantidade de gente, mas eles temiam Israel porque a presença de Deus estava no meio do arraial, a ponto das nações tremerem. Os inimigos de Israel tremiam de medo, porque eles sabiam que era a glória de Deus que garantia a vitória daquele povo. Deus quer que você experimente um novo ciclo na tua vida. Nós estamos vivendo uma realidade construída a partir de ciclos que se iniciam e que se fecham. Quando nós olhamos para a natureza, por exemplo, o nascer do sol é um ciclo, ele nasce e se põe. Quando a gente olha, por exemplo, para sistemas que se repetem, toda essa conexão real entre pessoas, ideias e inteligência forma seu próprio ciclo, uma abertura, um padrão, uma pressão e por fim uma escolha. Isso fala da importância de começar ciclos e fechar ciclos. Deus me disse que muitas pessoas estão vivas, mas longe do propósito de Deus. E a função do Espírito Santo é me aproximar, é me colocar dentro daquilo que Deus tem para a minha vida, dos projetos que Deus tem para mim. É o Espírito Santo que me conecta ao divino, ao sobrenatural, que ativa em mim a fome, a sede, o desejo de conhecer a Deus e de poder ser um instrumento de Deus. É o Espírito Santo que gera em nós essa conectividade. Quando nós olhamos para a Bíblia, esse ciclo de Moisés havia encerrado, e agora? Josué entra na cena. Todos nós preparamos momentos da nossa vida, seja uma gestação, seja uma faculdade, seja um casamento, o término de uma obra, mas o que vai nos sustentar no chamado, no projeto, é a visão que eu tenho da linha de chegada. A libertação do Egito foi um novo ciclo para a nação de Israel. O reinado de Davi foi um novo ciclo para a nação de Israel. Jesus, quando veio à terra, foi um novo ciclo para a história da humanidade. O Espírito Santo, quando foi derramado, foi um novo ciclo para a história
da igreja. O nascimento da igreja foi um novo ciclo para a história das nações e das gerações. E Deus conta comigo e com você para esse tempo. É a sua vez, é a sua hora, e você não pode recuar diante dos desafios que estão aparecendo. Talvez você diga: pastor, mas eu não consigo, isso não é para mim. Quem disse que não é? Se Deus te chamou, Deus também vai te garantir. Se Deus te chamou, Ele vai te sustentar. Você vai ver que quando Israel atravessa o Mar Vermelho, Deus já estava sinalizando para eles, porque o mar não se abre da onde eles estavam para onde eles iam. Foi o inverso. Deus abriu a partir do destino até a chegada. Porque, irmão, você dá o primeiro passo, mas quem garante a tua chegada é Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: você está entendendo, irmão? Deus está dizendo: a saída é contigo, a chegada é comigo. Eu que garanto na tua vida. Porque o milagre não se iniciou onde os pés de Israel estavam. Ele começou no destino para onde eles caminhavam. Aqui é o sentimento: chegou a hora. Chegou a hora, irmão. Foi muito tempo de treinamento, só se vai saber se está pronto. É na hora. De fato, é na hora que o desafio aparece. Você vai ver que Josué já havia liderado uma batalha contra os amalequitas. Os espiões já estavam com o relatório da terra. Ele foi treinado para aquele momento. Porém, sua liderança estava sob o farol de Moisés, mas a notícia era: Moisés, meu servo, é morto. Chegou a sua hora. A primeira coisa que eu quero te ensinar: empoderados para uma tarefa. Diga comigo: empoderados para uma tarefa. Por mais que essa palavra seja uma palavra moderna, o sentido aqui que eu uso é de alguém cheio ou cheia do poder de Deus. A gente vai entender que em Pentecostes o Espírito Santo nos encheu para cumprir uma missão. E a capacidade que aquelas pessoas receberam após o Pentecostes é algo sobrenatural. Eles saíram de uma condição limitada para uma condição extraordinária. É interessante porque toda unção, ela é um propósito, ela é um chamado para uma missão. Você quer uma unção sobre a tua vida? Qual é a missão? Porque a unção sobre nós não é para a gente ficar por aí desfilando, mostrando quem tem mais ou menos poder, não. Toda unção, ela é acompanhada de uma missão, e quando Deus lhe dá a unção, pode ter certeza que Deus também tem uma missão para você realizar. A questão é: você está pronto? Pergunta para quem está do seu lado: você está pronto, irmão? Quando Deus chama Davi e unge Davi, aí chegou o momento do teste. Davi já havia sido escolhido por Jessé na casa do pai. Lembra lá do texto? Só que agora chegou a hora do teste, irmão. Porque agora ele está diante do desafio, Golias. E a unção, ela só se revela dentro de um desafio. Se não tem desafio, para que você quer unção? Se não tem missão, para que você quer unção? Aquele homem, ele estava cheio do Espírito Santo. Então a unção, ela me prepara para enfrentar os desafios. Eu me lembro de uma época que o movimento da Rua Azusa, quem já ouviu falar, estava muito forte. E todo mundo falava sobre isso, década de 90, ali final da década de 90, anos 2000, e eu li um livro, Caçadores de Deus. Quem já leu Caçadores de Deus? O livro é fantástico, fala muito daquela experiência, que foi algo muito poderoso. O eco daquele movimento até hoje, as pessoas conseguem entender aquilo que foi a profundidade do mover de Deus naquele lugar. Foi uma experiência transcendente, poderosa. Eu me lembro que eu comecei a ler aquele livro, e aquilo foi despertando em mim um desejo de querer mais de Deus, e mais de Deus. E cheguei numa parte em que ele falava muito sobre isso. Você quer a unção do Espírito Santo sobre a tua vida? Aí ele fazia uma pergunta: então dá um motivo para Deus. Por que você quer o Espírito Santo? Para que você quer o Espírito Santo? E aquilo ali foi mexendo comigo, e aquilo ali trouxe uma realidade muito forte na minha vida. Eu me lembro que em 2023, que foi 10 anos depois da minha conversão, 10, 11 anos, que de fato eu fui viver uma experiência real com o Espírito Santo. Então uma pessoa pode ser convertida, pode estar dentro da igreja,
pode cantar, pode levantar as mãos, pode ser dizimista, mas ainda não viveu uma experiência real com o Espírito Santo, que eu chamo desse batismo de fogo, um batismo de poder, entendeu? Pastor, mas quem convence um homem não é o Espírito Santo? Você está correto, é o Espírito Santo que convence o homem, mas existe algo a mais, irmão, existe algo a mais. Eu falei, Senhor, me revela, eu quero tudo de Deus, irmão, eu quero tudo. Aí Deus falou, agora você está começando a me entender, porque o que limita muita gente é essa mentalidade do eu já sei, eu posso, eu tenho. E quando eu baixei a guarda do Espírito Santo, agora você está começando a falar a minha linguagem. E uma coisa interessante aconteceu, porque nessa minha experiência eu estava no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa e com a intenção certa. Porque não adianta você estar no lugar certo com as pessoas erradas. Não adianta você estar com as pessoas certas no lugar errado. Então eu estava no lugar certo, na minha casa. Deus falou comigo que vai transformar casas aqui em centros de avivamento. Acabar aquela confusão, esse espírito de confusão dentro dos lares, vai dar lugar à manifestação do poder de Deus. A gente vai ter notícia, a gente vai receber testemunho. Pastor, estava na minha casa orando lá, num grupo de oração, eu, meu marido, minha esposa, meus filhos, e de repente o mover de Deus começou a acontecer, o menino começou a orar em línguas, e a gente foi tomado no poder de Deus. Se prepara, porque Deus vai trazer um avivamento. O avivamento não vai começar do lado de fora, o avivamento vai começar do lado de dentro. Nossas casas serão palcos do poder de Deus sendo derramado. Se tem um crente aqui acreditando nisso, dá glória a Deus, irmão. Acabar perdendo tempo com briga não vai resolver. Então eu estava dentro da minha casa, eu também estava com a pessoa certa, eu estava com a minha esposa. E como a minha esposa orou por isso, irmão, você precisa ser batizado com o Espírito Santo, você precisa ter algo a mais para a tua vida. E às vezes eu era duro, eu recriminava, eu dizia, eu já sou batizado, eu já tenho o Espírito Santo. E eu me lembro que naquele dia nós fomos orar juntos, e ali, irmão, Deus foi descortinando para mim, a visão se abriu. Eu quero profetizar sobre a vida dos casais aqui nesse lugar. Se prepare, irmão, Deus vai tomar o marido, Deus vai tomar a mulher. Vocês vão passar a noite, na madrugada, não é com pesadelo não, é debaixo de propósito, de oração, de jejum. Nós vamos levantar casais que serão colunas para outros casais. Deus vai usar a tua vida, Deus vai usar o teu testemunho. Eu quero profetizar em nome de Jesus, você está no lugar certo e na hora certa para viver o tempo novo que Deus tem para a tua vida. Eu também estava no tempo certo, era o tempo de Deus, eu precisava daquilo, porque eu entrei meio que no automático. Quantas pessoas estão dentro da igreja e estão vivendo no automático? Não é uma crítica não, é só um alerta. Porque cantam, porque tem que cantar. Às vezes está numa escala porque tem que estar. Você está me entendendo, irmão? Entrou no automático, às vezes lê a Bíblia porque tem que ler. E uma coisa que eu tenho conversado com Deus sobre isso, irmão, eu não quero ficar no automático, eu não tenho que ler a Bíblia, eu não quero ler a Bíblia só porque eu tenho que pregar. Quem está comigo, diga-me, principalmente nós pastores, né, irmão? Então eu não quero ler a Bíblia só porque eu tenho que pregar. Eu quero ler a Bíblia porque eu sou crente, porque eu tenho o Espírito Santo, porque eu tenho compromisso com a obra de Deus, com a palavra de Deus, eu tenho compromisso com a minha geração. Deus vai levantar homens cheios do poder e da autoridade do Espírito Santo, irmão, aonde a tua vida, o Evangelho é um estilo de vida. O Evangelho não é uma religião, o Evangelho é um estilo de vida. Então se prepare. Eu também estava no lugar certo, na hora certa, no tempo certo, com a pessoa certa. Eu também estava no tempo certo. Diga, o tempo é agora, a hora é agora. É quando o Cronos e o Kairos se encontram, irmão. O que é isso, pastor? É quando a sua vontade se encontra com a vontade de Deus, irmão. Aí já era, irmãos. Não tem ninguém nessa terra que pode parar um homem e uma mulher que está destinada a viver o que Deus tem para a tua vida. Se tem alguém aqui nessa noite sentindo alguma coisa, dá um glória a Deus aí no teu lugar, fala amém, fala aleluia. Você está num culto pentecostal, irmão.
Você vai ver que por 3 vezes Deus levanta Josué com as suas palavras e ao mesmo tempo com uma missão embutida nela. Então o que fica claro? Nós somos potencializados para uma tarefa. Agora, para cada encorajamento, uma tarefa diferente. Você vai ver, primeiro, coragem para liderar o povo na conquista da terra. Segundo, coragem para obedecer fielmente à lei. Terceiro, coragem porque Deus estaria com ele na jornada. Então, seja forte e muito corajoso. Você vai ver que quando ele vai falar da lei, ele reforça isso. Quando ele vai falar, seja forte e corajoso, porque eu vou fazer você entrar na terra que eu prometi. Mas quando ele vai falar da lei, da palavra, ele repete 2 vezes, seja muito forte e corajoso. Sabe por que muitas pessoas estão perdendo batalhas, irmão? Porque não estão usando a Bíblia como deveriam usar. Porque usam argumentos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se tem uma coisa que o inimigo tem medo é da palavra. É a palavra que te capacita, é a palavra que é o seu argumento de defesa, é a palavra. A segunda coisa aqui, dispõe-te agora, vamos dizer juntos, dispõe-te agora. O poder do Pentecoste, ele disponibiliza habilidades. Vamos no texto, Josué 1,7, então somente esforça-te e tem de muito bom ânimo e cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, não te desvies dela nem para a direita e nem para a esquerda, a fim de que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então, olha aí o detalhe, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Deus quer que todos os seus projetos sejam uma bênção. Deus quer que todos os seus projetos sejam bem sucedidos. Você vai ver que Moisés recebe a lei aqui diretamente de Deus no Monte Sinai. Agora Josué recebeu a lei diretamente de Moisés no caminho do deserto. Então Moisés sempre confiou em Deus e Josué sempre confiou em Moisés. Só que agora o Senhor aparece para ele com a seguinte declaração: Moisés morreu, agora eu vou falar com você, mas através do que eu entreguei para Moisés. Então ele aprendeu a andar, mas alguém segurava. É como alguém que aprendeu a andar, mas que segurava nas mãos. É como uma criança que está aprendendo a andar. Chega um momento que ela já consegue se movimentar sozinho. Você pode soltar as mãos. Só que tem um detalhe, irmãos. Você solta a mão da criança, mas ensina para ela: nunca abandone a fonte. Como é que é a frase, irmão? Não abandone a fonte, né? Aprendi, agora chegou a minha vez. Então você precisa testar a sua capacidade para o que foi treinado. Mas atente para as palavras do livro: serei com você como fui com Moisés. Aqui não se trata de limitar, mas fundamentar. Quantas pessoas, irmãos, que muitas das vezes chegam no Evangelho e começam simples na fé, ouvintes, tementes a Deus, consultam a Deus, quer ouvir a voz do Espírito Santo, mas sabe qual é o nosso problema? É que a gente cresce rápido demais. Quantas pessoas se tornaram independentes de Deus? Já não tem Deus como prioridade. Se vai tomar uma decisão, acho que o mínimo que a gente deveria fazer é o quê? Consultar a Deus. Hoje a minha nora fez uma pergunta para mim, interessante, né? A gente estava conversando em casa, ela falou assim, ela e a pastora, ela gritou, eu estava na cozinha: ô pastor, se aparecesse uma proposta para você ir lá para a Holanda abrir um projeto vida, você iria? Qual foi a minha resposta, irmão? Se o Senhor me autorizar, com certeza eu iria, mas eu não ia me aventurar. Entendeu, irmão? E a gente já viveu isso na nossa vida. Quantas propostas eu recebi para chegar até aqui? Quanta gente, talvez ela tinha até uma boa intenção, não
estou dizendo que ela está errada ou carnal, mas não era o meu tempo, não era a minha hora, nem era o lugar, e nem eram as pessoas certas que Deus tinha para mim. Eu me lembro de uma vez que acabei de ministrar, um amigo sentou comigo dentro da minha igreja, o meu pastor no altar, ele aqui do meu lado. Pastor, estava crescendo, renomado. Márcio, Deus falou comigo o seguinte: eu preciso de você e da Vanilda, vocês vão ser os pastores de casais lá da minha igreja, vê mais ou menos o salário que você quer ganhar. Eu falei, mas assim, cara, na lata mesmo, assim, sem nenhum tipo de ética nem nada. Ele começou a rir. Não, Deus falou comigo. Aí sabe qual foi a minha resposta para ele? Se ele falou contigo, ele também vai ter que falar comigo. Porque às vezes a pessoa está olhando a proposta. Cuidado, irmão. Quando vem assim, o bolo tá bonito demais, a festa está montada, está tudo muito certinho, entra no modo vigilância. Cuidado. Tem uma frase, é um ditado, né? As pessoas dizem assim: nem tudo que reluz, irmão, é ouro. E nem toda proposta é de Deus. Eu já vi muita gente tomar decisões precipitadas. Só que, irmão, tem coisa que dá para refazer. Tem coisa que dá para resolver. Só que tem coisa que não tem mais jeito. Vai fazer o quê? Eu me lembro de um casal que veio conversar comigo e chegou com uma proposta dessas, irmão. Muito boa. E eu falei, cara, eu vou orar. Eu não tinha resposta para ele naquele momento. Eu falei, eu vou orar. Porque era tudo muito bom, maravilhoso. Eles iam tomar conta de uma pousada e tinha trabalho para a esposa. Ele já ia ganhar como gerente um alto salário maravilhoso. Pastor, estou indo. Eu falei, mas você já orou a Deus? Já orei a Deus. Deus falou para ir? Falou para ir. Eu falei, quem sou eu então, irmão, para ir contra Deus, se Deus falou que vai? Porque uma coisa é alguém te perguntar assim, pastor, eu estou com esse projeto, o senhor pode orar por mim que eu preciso de uma resposta? Outra coisa é alguém falar assim, pastor, valeu, obrigado, estou indo, tá? Mas o que é? Não, já resolvi, estou indo. Depois não cobre de mim responsabilidade. Você não pediu minha opinião. Você foi lá e fez. Aí depois que dá errado, quer culpar o pastor, estou fora, irmão. Aí o irmão foi, irmão. 2 meses depois ele voltou. Deu tudo errado. Aí qual foi, pastor? E aí? Como é que você resolve isso? Eu falei, irmão, vem cá. Senta aqui com o seu pastor. Assim, pelo que você falou, eu tinha quase certeza que não ia dar certo. Você falou para mim que iria, já estava tudo resolvido. Você não perguntou, você não pediu opinião. Só que também tem uma coisa. Você podia viver todos os anos da sua vida se culpando. Por que eu não fui lá? Por que eu não tentei? Foi você que não deixou, mulher. Ou mulher, foi você que não deixou, marido. Então pega essa experiência, faz do limão uma limonada e vai viver. Tem alguém aqui me entendendo, irmão? Tem alguém? Então tudo bem, pelo menos foi uma experiência. Como diz o livro lá do John Maxwell, que eu estou lendo, ele fala, às vezes a gente ganha, e às vezes a gente aprende. Ele tem essa perspectiva muito boa do livro. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente aprende, nunca perde, mas a gente aprende. Vamos lá para a gente terminar. A terceira coisa, seja forte e corajoso. A palavra aqui é shazak. Seja firme, resistente, mantenha-se de pé, resoluto, persistente. Ele vai usar uma outra palavra que é matis, ser forte, tornar-se forte, firme, criar coragem, né? Então Deus não estava apenas mandando Josué ter forças nos braços, mas firmeza na alma. Irmão, não desista, a tua vitória vai chegar. Eu quero dizer, não desista, aquilo que Deus te prometeu vai se cumprir. Não desista, a obra que Deus tem para fazer, pode ter certeza, Ele vai realizar, porque aquilo que Deus promete, Deus cumpre. Cuidado para não se tornar fraco demais para agir, porque os servos de Deus sempre tiveram necessidade de coragem para permanecer fiéis ao Altíssimo. Então, assim quando os israelitas estavam prontos para entrar na terra da promessa, Moisés lhe disse, sejam corajosos e fortes, e ele repetiu a mesma admoestação ao seu sucessor designado, Josué. Jesus disse aos seus discípulos, no mundo tereis aflições,
mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Então o Filho de Deus nunca cedeu à influência do mundo, mas triunfou sobre o mundo, porque não se tornar em nenhum sentido igual a ele. Há uma preocupação no meu coração. A igreja está crescendo, o evangelho está sendo pregado, Deus está fazendo uma obra nessa nação. Mas sabe o que me deixa incomodado? É que o índice de miséria não baixa. O índice de suicídio, nós somos um dos países que acontece mais assassinato no mundo, maior do que qualquer guerra. Nós somos um país que, infelizmente, o índice de divórcio aumenta a cada dia. Nós somos um país que o índice de drogas, pessoas que são viciadas, continua disparando. Eu oro, irmão, para que Deus dê essa autoridade sobre a igreja. Quando as pessoas de fora olharem para o Brasil, eles vão dizer: lá de fato o evangelho é real, porque a gente está vendo Deus movendo de maneira sobrenatural. Esse é o sentido do evangelho. E por último, o céu te encontrou. Agora, o céu não vem para te dar coragem, mas vem para dizer o que você tem, irmãos. Fica de pé comigo. Assim foi no dia de Pentecostes. Aqueles que perseveraram tinham amates que precisava manifestar. Então o céu está procurando. O céu está procurando quem entende, como diz a Bíblia. O céu não está procurando gente preparada, mas gente disponível. Amém, irmão? O céu está procurando gente disponível. Porque às vezes você tem uma pessoa que ela tem um coeficiente de inteligência muito apurado, mas não tem coeficiente de atitude, não tem disponibilidade. Não estou dizendo que você tem que largar o teu emprego, você vai viver 24 horas para o evangelho. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de disponibilidade. Está desprendido de coisas. O céu está procurando pessoas que estão prontas para dizer: eis-me aqui. Você pode dizer comigo: eis-me aqui. Disponibilidade. No vídeo que nós assistimos, o apóstolo falou que é o mês do posicionamento. É o mês onde Deus vai alcançar cada família. Eu creio que nós vamos viver um tempo novo. Deus está dizendo para Josué sobre a capacidade que ele tinha, que não era dele, mas a ponto de poder empurrar uma rocha. O que você tem para fazer, precisa fazer com muita força, porque empurrar uma rocha precisa de muita força, e você tem essa força. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: pare de recuar, pare de temer. Eu já te capacitei, eu já falei, confirmei, reafirmei. Você está com medo de quê? O Senhor, quando olha para você, Ele não vê um homem, uma mulher covarde, desistido. Não. Deus preparou você para uma grande obra. Deus já liberou os equipamentos, ou já te equipou para isso. O que é que precisa então? É você se liberar, é deixar o Espírito Santo conduzir a tua vida. Você tem que ser corajoso para ir quando todo mundo decidiu parar, obedecer quando todos estão desobedecendo, acreditar quando ninguém mais quer acreditar. Então todos vocês aqui estão destinados para viver uma nova história. A palavra de ordem aqui é: amate, seja corajoso. Será um mês de manter as bases, não parar, não recuar. Diga comigo: não parar, não recuar. Isaías no capítulo 6, versículo 8: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos dizer juntos essa última frase: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem aqui quer ser um bom depósito do Espírito Santo nessa noite? Levanta a tua mão para o céu, fecha os seus olhos agora. Há um fluir de Deus nessa noite. Espírito Santo, nós te desejamos. Espírito Santo, aquece o coração daqueles que chegaram nesse lugar, talvez abatidos, apáticos, frios, parados. Espírito Santo, começa a colocar movimento
movimento como as águas são movimentadas. Coloca movimento na vida dessa pessoa, nos projetos que estão parados, talvez dos sonhos que foram esquecidos e abandonados, porque não vê mais sinal. Meu Deus, em nome de Jesus, dá um sinal claro agora. Deixa o Espírito Santo, feche os seus olhos agora, por favor. Não converse com ninguém. O Espírito Santo é sensível. O Espírito Santo tem sentimentos, ele fala e a gente ouve. Mas se você está dando atenção para outra coisa e não para ele, não há por que ele se preocupar, não há por que ele falar. Ele só fala para aquele que quer ouvir, quem quer ouvir a voz do Espírito Santo. Peça para ele essa experiência, eu quero viver essa experiência. É muito difícil ser crente e sustentar uma vida espiritual sem a presença do Espírito Santo. Aqueles homens do passado, Moisés, Josué, eram homens escolhidos, e Deus manifestava neles o Espírito Santo, a presença de Deus. Até Jesus, irmão. Depois de Jesus, o Espírito Santo foi liberado a todos. Aquilo que no passado era exclusivo a algumas pessoas, agora foi liberado a todos, porque o véu do templo foi rasgado. E quando Jesus disse, está consumado, 40 dias depois ele sobe, ele volta para o céu, mas ele deixou a palavra: eu irei, mas enviarei o Consolador. O mundo não pode receber, porque eles não veem e não o conhecem. Porque para receber o Espírito Santo tem que crer. Eles não creem, mas você crê. Para receber o Espírito Santo tem que crer. Então diga para ele: eu creio. E se você crê, tudo é possível ao que crer. O mundo não pode receber porque não vê, só vê aqueles que andam pelos olhos da fé. Então deixa o Espírito Santo agora falar com você. Ele fala como uma pessoa. Ele não é uma força divina, como alguns acreditam. Ele não é uma entidade, não. Ele não é uma filosofia. Ele não é. Ele é a presença do próprio Deus, habitando dentro de você, morando dentro de você. Convida o Espírito Santo hoje. Espírito Santo, faz de mim a tua morada. Espírito Santo, faz da minha vida aquilo que o Senhor deseja fazer. Peça para Ele agora: Espírito Santo, eu quero sentir a tua presença. Espírito Santo, vem e me renova. Espírito Santo, vem e me batiza. Espírito Santo, vem e enche a minha vida. Chame pela presença dEle. E acontecerá, diz o Senhor, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É chegado o momento de você se encher. Se libera para Deus te encher. Vamos, igreja, se libera para Deus te encher. Peça o Espírito Santo: eu quero. Vento impetuoso, vento impetuoso encheu a casa, e foram vistos línguas repartidas como que de fogo, no qual pousaram sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Se você deseja essa experiência real, abra o teu coração. Nós vamos adorar. Se você quiser sair do teu lugar e vir até o altar está liberado, mas deixa o Espírito Santo agora conduzir. Chame pela presença dEle. Nós queremos mais, Jesus. Se você deseja mais, erga suas mãos ao céu. Vamos, irmão. Vamos, igreja. Sejam batizados com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo.
línguas. Ore em línguas. Em nome de Jesus, você que está em casa, receba desse poder, receba dessa glória. Sejam cheios do Espírito Santo, cheios da presença do Senhor. Glória a Deus. Começa a adorar. Pastor, mas o que eu tenho que falar? Pastor, o que eu tenho que falar? Dá glória a Deus, irmão. Você não tem o que falar? Só fala glória, glória, glória a Jesus. Glória seja dada ao Filho de Deus. Chega! Crentes vazios, sem direção. O Espírito Santo quer te dar direção. O Espírito Santo quer ser o centro das suas decisões. Pare de viver forçando a barra. Não vai funcionar com Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, que no seu tempo Ele te exaltará. Vamos adorar Jesus, vamos. Aleluia. Glória a Deus. Te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Espírito Santo, esse lugar é teu, Espírito Santo. A casa é tua, Espírito Santo. Fique à vontade, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Shalom, queridos. Que Deus abençoe sua vida. Que bom que você assistiu a mais uma de nossas mensagens. Você também pode curtir, comentar e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para novas mensagens e compartilhar esse conteúdo. Você também pode nos acompanhar através das nossas mídias sociais e o QR Code que aparece na tela. E claro, você também pode participar dessa obra compartilhando e doando a sua oferta para que possamos pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe.